Oi, turma! Hoje nós vamos estudar sobre a farmacocinética, né? A farmacocinética estuda ali todos os processos que ocorrem com o medicamento, desde a hora que ele entra no nosso organismo até o momento que ele é eliminado. Do grego, né, kinetos, que significa móvel. Então, a farmacocinética, como eu já falei para vocês, ela é uma ciência e ela vai estudar quantitativamente e cronologicamente, né? Desde o momento que o medicamento é administrado no nosso organismo, é absorvido, é distribuído para as células-alvos, né? Para o órgão que está ali precisando daquele medicamento, né? É metabolizado, que é onde ocorre a liberação do princípio ativo dele, e é eliminado, né? É excretado do nosso organismo. A farmacocinética, ela estuda todo esse processo. É importante para determinar a adequada posologia, né? E a posologia, ela tem que ser orientada de acordo com a forma farmacêutica, a dose indicada, o intervalo entre as doses e a via de administração. Professor, o que é posologia? Posologia é azitromicina, um comprimido de 600 miligramas, 2 vezes ao dia, 12 em 12 horas, tá? São as orientações ali de como o nosso paciente ele vai tomar esse medicamento em casa ou que nós vamos administrá-lo, né, durante a internação, por exemplo. A farmacocinética, ela permite o reajuste da posologia quando necessário. Por exemplo, faz-se necessário realizar o reajuste da dose indicada, né? O paciente agravou e só aquela dose ali por exemplo, só um antihipertensivo uma vez ao dia não estava reduzindo a pressão arterial do paciente. Então, agora ele vai tomar 2 vezes ao dia, tá? É um reajuste da posologia de acordo com o quadro clínico do paciente. Por isso que é tão importante a gente adquirir o hábito de ir nas consultas de retorno, né? Porque é quando o médico vai avaliar se todo aquele plano terapêutico que ele passou na primeira consulta realmente está tendo resultados, né? E isso inclui um reajuste, né, da posologia do medicamento, né? Da dose, dos horários para ele tomar a medicação, tá? Melhora ali a compreensão da ação dos fármacos, né? Pois a intensidade e a duração dos efeitos vão depender dos processos farmacocinéticos, né? Por exemplo, o efeito do medicamento, ele depende desse percurso, né? Que esse medicamento faz no nosso organismo. E quem estuda isso? A farmacocinética, né? E a posologia em situações especiais. E então, só relembrando, né, as vias enterais. Vias enterais são aqueles medicamentos que são administrados e eles têm contato, né, com o trato gastrointestinal, da boca até o ânus, tá? São medicamentos que são administrados por via oral, por via sublingual e por via retal. Todos esses medicamentos são considerados medicamentos, né, que são administrados por vias enterais. As vias parenterais, nós temos o quê? As injeções, que podem ser administradas, né, por via parenteral, intravenosa, intramuscular, subcutânea, intraóssea, intraarterial, epidural, muito utilizado ali para anestesias, subaracnoide também para anestesias, né? Intraarticular, intraocular, intradérmicas. Nós, da enfermagem, fazemos com frequência a intravenosa, intramuscular, subcutânea e intradérmica, tá?
E também temos as vias parenterais, né? Medicamentos que são administrados através da inalação e de superfícies epiteliais, como mucosa nasal, córnea e vagina, tá? Medicamentos administrados por via parenteral são aqueles que não passam ali pelo trato gastrointestinal, tá? E aí a gente vai estudar um pouco as fases da farmacocinética. E a primeira fase que a gente vai ver é a absorção, né? É o processo do movimento da droga do local da administração para a corrente sanguínea. Via de administração, via retal, tá? Então, a absorção, ela vai acompanhar a droga desde a via de administração, que foi ali o ânus, né? Até ela chegar na corrente sanguínea, tá? Vai depender o quê? A absorção da via de administração, da substância química da droga e a sua capacidade de cruzar membranas biológicas, né? E da taxa de esvaziamento gástrico, principalmente para aquelas que são administradas por via oral. E o movimento gastrointestinal, professora, que é isso? Que é isso? Medicamentos administrados por via oral, vocês já perceberam que existem aqueles medicamentos que são prescritos para serem administrados antes das refeições. É porque são medicamentos que precisam ser administrados com um estômago, vamos dizer assim, vazio ou quase vazio, para poder atingir ali o seu efeito com mais rapidez. E existem medicamentos que são para serem administrados ali após a alimentação, né? Movimento gastrointestinal, paciente que está todo o tempo com êmese, vomitando. Você acha que administrando um medicamento pela boca, esse medicamento vai ser absorvido e fazer todo o processo dele dentro do nosso organismo até chegar no local dele de ação com eficácia? Eu te digo que não. Por quê? O paciente toma um medicamento por via oral, está com movimentação gastrointestinal ali, com êmese, vomitando. Tudo que bate dentro, bate fora. Provavelmente, a depender do tempo de administração, pode comprometer a eficácia desse medicamento. Eu acabei de dar a medicação para o paciente e ele vomitou. Ele não absorveu nada. Tá? Então, a gente precisa estar atento a isso. Por isso que quando o paciente chega, né, vomitando, enjoando, vomitando, a maioria das medicações são administradas por via endovenosa. A distribuição ocorre quando a droga deixa ali a circulação sistêmica e vai para várias regiões do corpo, tá? As áreas corporais de distribuição, elas variam com as diferentes drogas. Vai depender ali, né, da substância química e da capacidade desse princípio ativo cruzar membranas biológicas, por exemplo, células do nosso corpo, tá? A taxa de extensão de fluxo sanguíneo para o órgão e o tecido afeta a quantidade de drogas que atinge a essa área. A distribuição ela é realizada através da corrente sanguínea. Se o suprimento sanguíneo para aquele órgão, para aquele tecido que aquela droga precisa chegar para fazer efeito, tá? Ele não tiver um bom fluxo, vai chegar pouco medicamento lá e, consequentemente, não teremos o efeito desejado, tá? Muitas drogas, elas são altamente ligadas a proteínas plasmáticas, né? Um exemplo, a albumina. O que ocorre? A albumina ela é uma proteína plasmática, né? E ela possui ali alguns receptores silenciosos. E o medicamento, né, ele
se liga a essa proteína. Essa proteína, ela não consegue passar pela parede ali, né, dos nossos vasos, né, dos nossos capilares, que é onde tem sangue, né? Então, o fármaco ligado a ela, ele vai o quê? Retardar a saída dele desse capilar. E aí somente aqueles fármacos, né, aqueles medicamentos que não se ligaram a ela, que vão sair do vaso e vão, esses que estão livres, né, vão exercer ali o seu efeito farmacológico, tá? Professor, e esses que estão ligados à albumina, que é a proteína plasmática, eles vão ficar lá com ela o tempo todo? Não. Vai chegar um momento que eles, né, que vai ocorrer o que é a dissociação, que vai ocorrer o desligamento deles, né? Eles vão se desligar. E aí, só aí, nesse momento, é que ele vai sair dos capilares, né? Vai atravessar os capilares, isso o medicamento, e vai conseguir exercer o seu efeito farmacológico no órgão, no tecido que a gente deseja que o medicamento chegue, né? O metabolismo ou a biotransformação é nada mais, nada menos, né, de extrair desse medicamento o princípio ativo dele, o fármaco dele. Vocês lembram que eu falei para vocês que o medicamento, ele tem um princípio ativo, né, que é um fármaco, e ele tem vários recipientes. Ele tem, por exemplo, tem alumínio, tem magnésio, tem lactose, tem frutose, né? Então, o princípio ativo, que é o fármaco, ele fica condensado ali, né, com esses recipientes, né, que eu chamo de recipientes. E aí, no fígado, ele é liberado, tá? Dos recipientes. E aí ele vai sim agora, tendo seu princípio ativo liberado, o medicamento tendo seu princípio ativo liberado através do metabolismo lá no fígado, ele vai conseguir atingir o órgão, né, ou o tecido, e vai exercer a sua função farmacológica, tá? Ou seja, a biotransformação, o metabolismo, ele ocorre no fígado, tá? E lá ocorre o quê? A ativação da droga, tá? Quando a gente toma um medicamento, ele tá ali inativo. Aí, por exemplo, via oral, né? Toma um medicamento por via oral, ele tá inativo. Aí ele vai passar pelo estômago, né? Lá ele vai perder um pouco dos seus recipientes por causa do suco gástrico, mas o princípio ativo dele vai manter ali, né? Vai se manter protegido. Aí ele chega no fígado. Lá no fígado ele sofre, né, a biotransformação e ocorre a ativação do princípio ativo do medicamento, tá? Lá também é possível inativar algumas drogas, tá? Para ocorrer, por exemplo, facilitar, por exemplo, a desintoxicação do nosso organismo. E com a biotransformação, fica muito mais fácil de, após esse medicamento ter atingido ali a função dele no nosso organismo, que foi, por exemplo, tratar uma bactéria, né? Curar o organismo de uma bactéria, ou então reduzir a febre de Joãozinho, ele cumpriu com a função dele. Então, por ele estar em pequenas partes, fica muito mais fácil excretar, eliminar esse medicamento do nosso organismo. A excreção, né, ocorre principalmente por via renal, tá? Seja por filtração glomerular ou secreção tubular.
Em menor grau, elas podem ser eliminadas na bile, que fica próxima ao fígado, tá? Fica ali junto com o fígado, a bile. Ou em outros fluidos corporais, como por exemplo o suor, tá? No suor também nós temos a eliminação, né, a excreção de substâncias farmacológicas, tá? Em certos casos, uma alteração do pH da urina pode fazer com que a droga, né, que atingiram ali os túbulos renais retornem à corrente sanguínea, né? Pode ocorrer ali na hora da excreção nos rins uma reabsorção de pequena fração desse medicamento, tá? Geralmente não causam dano ao organismo. A dose recomendada de uma droga pressupõe, né, que a função tanto do fígado quanto dos rins estejam normais. Tipo, por isso que quando o médico vai prescrever um medicamento, ele pergunta se você não tem problema renal, se você não tem problemas hepáticos, né, que é no fígado. Por quê? Para ele prescrever um medicamento e a dose desse medicamento e a hora correta para você tomar esse medicamento, ele precisa ter certeza que o seu fígado e os seus rins estão funcionando normalmente, tá? Porque fígado responsável por quê? Metabolismo e também excreção, visto que alguns medicamentos podem ser eliminados pela bile, tá? E os rins responsável pela excreção desse medicamento no organismo, tá? Então, os médicos, eles sempre procuram saber se esses dois órgãos estão funcionando bem, que é para eles poderem prescrever o medicamento. Por hoje é só, meus amores.